A palavra de Deus é o nosso alimento. Eu não sei como você se sente quanto ao amor de Deus por você. Eu tenho dado esse lugar para Deus, para sentir o amor dele para comigo. E quando você começa a sentir esse amor de Deus te alcançando, você passa a ter segurança na sua vida. Você passa a viver uma vida no sentido de mais tranquilidade. Por mais que as dificuldades surjam, o amor de Deus te faz virar um gigante. Porque você sabe que não está sozinho. Há um Deus maior do que as dificuldades. Há um Deus maior do que qualquer tipo de contrariedade. E esse amor de Deus, ele muitas vezes nos constrange. Por mais que não somos tão perfeitos como deveríamos ser, seres humanos, falhos, cheios de imperfeições. Mas Deus não muda o seu amor para conosco. A Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele já declarou o seu amor, porque Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, que entenda o seu amor, não mais venha perecer e também venha ter vida eterna com Ele. Isso é muito louvável. Servir a Deus não pode ser na sua vida algo como uma religião, um fanatismo, ou algo comum, não. Servir a Deus tem que ser algo muito real. Você entender que Deus existe. Não é um ser que não existe, Ele existe. Ele se faz presente. Ele mora em você. Deus habita em você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Quando eu quero entender alguma coisa, o que eu faço? Presta atenção. 1 Coríntios, diga comigo, 3,16. Agora você vai ler comigo. 3,16 diz: não sabeis que sois santuários de... e que o seu Espírito habita em... Então diga comigo, 3,16. Agora vamos para João 3,16. 3,16. O que diz? Se Ele habita em mim, se o seu Espírito está comigo, eu vou crer nele, não vou perecer, vou viver uma vida voltada ao seu amor, vou entender que maior do que tudo é o Deus que está na minha vida. Por isso que Ele deu o seu Filho por nós, para que venhamos a ter uma vida de fé em Jesus Cristo. E hoje de manhã nós falamos, porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? A Bíblia não fala achará dinheiro, achará ouro, achará prata, não. Achará fé na terra. E a pergunta é, como está a nossa fé nesse Deus maravilhoso? Muitos que caminham comigo, andam comigo, ainda mais os meninos que a gente viaja muito, e eles percebem o nosso dia a dia, o nosso viver. E eu tenho aprendido a colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então, por mais que a gente se depara com qualquer situação, a gente fica tranquilo. E o pior é quando você está com pessoas que não têm a mesma fé que você. As coisas começam a acontecer, você vê a forma que eles ficam apavorados. E agora, o que vai ser, como vai ser? Aí você fala assim, calma, Deus está conosco. Aí a pessoa não tem essa conexão com Deus. Ele vai dizer, mas como? Parece que está tudo ao contrário, parece que nada vai acontecer. Aí você fala de novo, calma, Deus está conosco. E o que Deus quer de você é que você aprenda a confiar nele. Nem sempre situações contrárias está mostrando para você que Deus está longe. Muitas vezes são nas situações contrárias que você vai perceber que Deus está com você. São nas adversidades que você vai valorizar a presença de Deus na sua vida. Quando passar aquela situação, você vai dizer, Deus estava comigo e eu não sabia.
Lembra de Jacó? Jacó, ele sai de casa só com a roupa do corpo e passando por dificuldades. De noite ele vai dormir no deserto, ele põe uma pedra por travesseiro e ele consegue cochilar. Ele teve uma visão, e nessa visão ele viu uma escada que saía da terra até os céus, e lá nos céus ele via o Senhor. E quando ele acordou daquele arrebatamento, ele disse: Deus estava comigo e eu não sabia. Então diga para quem está do teu lado assim: Deus está com você em todo momento. Por isso que a gente glorifica sempre a Deus. Nós não temos vergonha de glorificar o Senhor. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra, e essa palavra me chamou muita atenção. Está no livro dos Salmos, Salmos 34, do verso 1 em diante, que nós vamos ler. E hoje o encorajamento que eu tenho para trazer para você é: tire os teus projetos da escuridão, coloque na luz, que Deus vai fazer algo tremendo e sobrenatural. Confia nele, confia nele. Não tenha medo de dar o passo. Tem algo grande que já está pronto, você ainda não teve coragem de ir para cima. Mas eu vou te encorajar, e vou dizer algo depois, no decorrer da mensagem, o que Deus falou comigo. Por isso que eu vou fazer essa campanha. Eu vou começar quarta-feira, nós fomos para o Pernambuco agora, e nessa viagem Deus me visitou de uma maneira muito especial. Eu cheguei lá, para minha surpresa, eles me colocaram num quarto sozinho. Eu falei: poxa vida, por que me colocaram nesse quarto sozinho? Aí eu fui entender, porque Deus me queria no particular com Ele. E ali durante as noites eu buscava a Deus e falava com Deus. E Deus falou algumas coisas comigo que eu tinha que fazer quando eu voltasse para São Mateus. E uma delas foi essa campanha que Deus pôs no meu coração. E desse altar aqui vai sair palavras que vai desatar a tua vida. Desse lugar vai sair palavras que vai abrir caminhos na sua vida. As portas do inferno não prevalecem contra a palavra, não prevalece contra a igreja, não prevalece contra os filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos viver o que o Pai tem para nós, o que Deus tem para nós. Nós vamos viver no nome de Jesus. Olha o Salmos 34, pode pôr na versão Bíblia Sagrada. Isso, diz assim: louvarei ao Senhor quando Ele fizer alguma coisa para mim. Não está escrito isso não? Então vamos ler de novo. Louvarei ao Senhor em... Nós temos que aprender isso, amados. Nós somos mestres em louvar a Deus só quando tudo de bom chega na nossa mão. Nós temos mania de louvar a Deus quando tudo acontece como a gente quer. Mas quando vem qualquer situação contrária, nossa primeira atitude é recuar. A gente chega até a culpar Deus e dizer: por que Deus não está me vendo? Por que Deus não está fazendo? Em vez da gente louvar a Deus, a gente começa então a murmurar. E o salmista ele expressa dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. E olha o que ele diz: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quem aqui já viu um relato de Cassiane? Quando Cassiane lançou aquela música dela, eu lembro que ela deu o testemunho que ela foi um milagre de Deus no seu nascimento. Pode ver que os tempos passaram, Cassiane ainda continua lá, a cantora requisitada. Muitos passaram e não permaneceram, Cassiane está lá. Então quando Cassiane lançou aquele louvor, então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Ela conta que ela passou uma das experiências mais amargas da vida, mas ela aprendeu com a sua mãe que deve se louvar a Deus em todo o tempo. Por quê? Porque às vezes o momento está difícil para você, e é naquele momento difícil que Deus está preparando algo muito grande para a sua vida. É naquele momento difícil que Deus está te dando experiências para você vencer obstáculos que virão lá na frente. E Cassiane entendeu isso aí. Ela canta isso: então louve. Eu como pregador sou um cantor excelente, né?
Pastor Luciano, o senhor que é pastor, é pregador, é cantor, o senhor tem mais? Então vamos lá. Canta esse louvor só para vocês entenderem o que eu preciso passar para vocês aqui nesse tempo que eu tenho. Eu quero que você saia daqui hoje com o seu coração aberto, entendendo que Deus está com você. Deus nunca te deixou na mão e nem vai te deixar. Pelo contrário, Ele vai agir de uma forma sobrenatural. E Deus hoje está te convidando a louvar a Ele. Eu não sei a sua história, como foi sua semana, seus dias. Eu não sei quais as dificuldades que você tem enfrentado, os problemas que têm surgido na sua vida. Mas hoje eu quero te convidar a louvar a Deus de todo o teu coração. A louvar a Deus. Ah, o problema chegou, louve a Deus. Estou chorando, louve ao Senhor. Escute esse louvor. Põe na tela aqui a letra. Deus não rejeita a oração. Escute isso. Oração é alimento. Escute isso. Nunca vi um justo sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Sofrimento ele passa, tem data de validade. Basta somente esperar. É o que ninguém quer fazer. Espera só mais um pouquinho. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aí Ele vem e estende as suas mãos. Quando Ele estende aí chegou a hora. Mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Quando você louva, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia nele. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia. Espírito Santo. Obrigado. A gente precisa. Glória a Deus. Deus cuida. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Ele conhece até mesmo uma palavra antes que chegue na sua língua. Ele sabe o que você vai falar. A palavra para você hoje nesse altar é: confie, louve ao Senhor, porque tempos de vitória estão chegando na tua vida, na tua casa, na tua história. Diz o Senhor, Ele tem contemplado o teu coração, a tua entrega, a tua adoração tem chegado aos céus. Louve, e o Senhor está fazendo algo sobrenatural nesses dias. Confia, continue adorando a Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus é fiel. Aleluia. Louvar ao Senhor em todo o tempo. Volta o Salmo 34. O que Deus prometeu vai nascer. O que Deus prometeu vai acontecer. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Verso 2 continua: a minha alma se gloriará no Senhor. Não é nas angústias. A minha alma não vai parar na angústia, ela vai gloriar em Deus. A minha alma não vai se entregar à ansiedade, à depressão, não, ela vai gloriar no Senhor. Senhor, hoje está difícil, mas amanhã eu vou me alegrar. Hoje não aconteceu, mas amanhã um milagre pode chegar. A nossa alma tem que se gloriar no Senhor. Aleluia. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo.
e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele tem resposta quando a gente busca, amados. Muitas vezes os homens têm silêncio para você, os homens têm desprezo para você, os homens têm abandono para você, os homens têm opressão para você, mas Deus tem resposta para você. Ele é um Deus que ouve e responde, diz, Ele não só me respondeu, mas livrou-me dos meus temores, livrou-me dos meus medos, livrou-me daquilo que me fazia fraco. Ele me livrou. Olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Diga comigo: todas as angústias poderão surgir, mas não vão permanecer, porque o Senhor vai me salvar. Glória a Deus. Aí ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É essa a resposta. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você pode dar um glória a Deus, glorificar o Senhor. Sabe, amados, eu quero convidar você nessa noite a aprender a preparar um ambiente para receber algo de Deus. Como que prepara o ambiente? Não adianta fazer tudo certo, você tem que crer de forma certa. Tem gente que faz a coisa certa, mas não crê da forma correta. Faz a coisa certa, mas não consegue esperar o momento que Deus vai agir. Faz a coisa certa, mas não consegue permanecer até que Deus venha dar a resposta. Existem várias partes na Bíblia que a gente lê e entende sobre essa questão de resposta de Deus. Vocês se lembram que o profeta Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, ele enfrenta um dos piores tempos dos reis, que era Acabe e Jezabel. E ele diz: sobre a minha palavra não vai ter chuva. Ele deu uma palavra: sobre a minha palavra não vai chover na terra. Ele nem usou Deus, ele disse sobre a minha palavra, porque ele era um profeta que tinha uma conexão com Deus. Ele surge como profeta naquele tempo, e ele diz: sobre a minha palavra não vai haver chuva sobre a terra. 3 anos e meio não houve chuva. Deus ouviu e Deus cerrou os céus por causa da palavra de um homem. E a gente percebe que lá na frente, Elias agora ele vai pedir a Deus para voltar a chover. Só que agora ele vai orar, ele começa a orar, manda o moço olhar, ver se a chuva ia chegar, ou se o tempo mudou. O moço foi lá e disse assim: ô profeta, o senhor está orando, mas não está acontecendo nada. Aí ele disse: não, tem coisa errada. Vai lá de novo. O moço foi a segunda vez. O moço voltou e disse assim: profeta, os céus estão do mesmo jeito, ainda está um sol quente, nada acontecendo. Vai de novo a terceira vez. Imagina se aquele profeta fosse um cara que pensasse assim: poxa, um dia Deus me ouviu e fez algo que eu pedi e não me negou, só que agora por que ele não está falando comigo? Ah, então, sabe de uma coisa? Eu vou deixar quieto. Mas não, ele falou: vai a 4ª vez, não deu. Vai a 5ª vez, não deu. Vai a 6ª vez, não deu. Vai a 7ª vez. Na 7ª vez o moço volta. Quando o moço volta, ele disse assim: profeta, eu não vi algo, mas é muito pequeno. O que eu vi? O que você viu? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta olhou e disse assim: pode ir lá dar o aviso que não vai só chover, mas vai dar um temporal. A questão não é o que Deus vai fazer, é como você crê. Tem gente que só crê quando vê algo muito grande aos seus olhos. Tem coisas pequenas que Deus vai começar a colocar na tua vida. Só que são coisas pequenas que Deus vai transformar em coisas grandes e poderosas e sobrenatural. Porque as coisas de Deus são diferentes dos homens. Os homens só se apoiam em coisas grandes quando ele vê coisas grandes. Mas nós que servimos a Deus sabemos que Deus pode fazer coisas pequenas em coisas extraordinárias. Ele disse para o moço: corre lá, avisa e diz que vai ter um baita temporal. Eu imagino o moço dizendo: mas a nuvem é do tamanhozinho da mão de um homem, como é que é isso? Não, a questão não é o que você está vendo, a questão é o que eu estou crendo. Isso faz toda a diferença. Hoje eu quero chamar a tua atenção a crer naquilo que Deus pode fazer, não crer naquilo que os teus olhos querem ver. Os nossos olhos nos enganam.
Os nossos olhos humanos nos enganam, porque a gente costuma ver algo e achar que aquilo ali é real. Mas o que Deus vai fazer está além do natural, é sobrenatural o que Deus vai fazer. Algo tremendo. Deus falou comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Quando preparamos um ambiente, Deus ele manda a resposta. Não adianta fazer a coisa certa, tem que crer de forma correta. Precisamos crer nos resultados que podem vir pela nossa fé. Tem gente que está acostumada a viver de sensações, e Deus não quer que você viva de sensações. Tem muita gente vivendo assim. Tem sensações das coisas, mas não vê resultado, aí vai desanimando. Tem sensações das coisas, mas não vê nada acontecendo, aí vai desanimando. Então com Deus não existe, eu tenho uma sensação de que algo vai acontecer, e não aconteceu. Deus não fez. Não, com Deus não tem sensações. Com Deus tem, ou você crê, ou você crê. Permanece de pé. O que você está fazendo? Eu estou esperando, não vai acontecer. Mas eu não estou vendo nada, o problema é seu, eu estou crendo. Para de depender das opiniões dos outros. Para de depender de pessoas para te ovacionar, de pessoas para ficar te validando o tempo todo. Você precisa ter a sua fé individual, real, seu posicionamento em Deus, na sua fé, na palavra do Senhor, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. A fé é um dom de Deus, que Ele nos confiou, para que possamos viver a vontade dEle. Por favor, eu quero chamar a tua atenção hoje. Pare de viver em comportamentos antigos. Pare de viver aquilo que um dia você vivia e Deus te tirou de lá. Deus agora te chamou para viver pela fé. E a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Pela fé eu sirvo a Deus, pela fé eu sou salvo em Cristo, pela fé eu sou um cristão, pela fé eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus, uma regra de fé comigo, pela fé. Eu tenho uma família, pela fé, a minha família vai ser salva pela fé. Isaías 43, versos 18 e 19, o profeta messiânico, ele nos orienta dizendo: pare de ficar lembrando das coisas passadas, pare de ficar considerando as coisas antigas. Tem coisas na vida que já passou, nada mudou naquele tempo, mas agora é um novo tempo que eu estou vivendo. Agora eu vivo, não mais eu, mas a fé que eu tenho no meu Senhor. Agora eu acredito em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. Está solteiro? Acredite que você vai casar com o melhor marido, com a melhor esposa. Nossa, não ouvi muito glória não. Está solteiro? Deus vai preparar o melhor esposo, a melhor esposa para você. Seu casamento vai ser o casamento mais lindo que vai acontecer. Seu vestido, sonha, ainda tem que sonhar. Sonhe com aquele vestido de noiva, porque não sonha mais? Agora é coisa de cafona, meu irmão. Deus vai te dar uma família linda. Se Jesus não voltar, os anos vão se passar, você vai casar, vai ter filhos, vai ser uma família mais linda, e você vai dizer: olha o que Deus fez na minha vida, olha como Deus tem abençoado o meu futuro, meus dias. Mas não, a gente fica considerando coisas passadas, e o Senhor diz: eis que agora eu quero fazer uma coisa nova. Vai sair luz na tua vida, vai te iluminar, vai mudar, vai ser diferente. Porque onde não tem luz, você não enxerga. Onde não tem luz, você não confia em andar. Onde não tem luz, você acredita que pode tropeçar e cair. Mas onde tem luz, você enxerga. Onde tem luz, você confia em caminhar, porque Deus está iluminando algo na tua vida. Hoje Deus está iluminando algo na tua vida, meu amado. Hoje vai ser iluminado esse caminho, vai ser diferente. Você vai perceber que você agora vai andar no caminho certo. Olha o que o Senhor diz: sairá a luz, porventura não o percebeis? Eis que eu vou pôr um caminho. Um caminho naquilo que você acha que é deserto, eu vou pôr um caminho. Naquilo que você acha que é deserto, eu vou iluminar para você. Naquilo que você acha que é deserto, eu vou pôr rio para você ver água cristalina. É Ele que faz isso, é o Senhor. É Ele que faz isso. Eu preciso falar algo aqui, vocês precisam entender.
Sabe quem muito vai te ajudar? Quem menos vai te atrapalhar. Diga comigo, quem muito vai me ajudar será aquele que menos vai me atrapalhar. Você não vai deixar mais ninguém atrapalhar a tua fé. Você não vai deixar mais ninguém te puxar para trás. Você não vai mais deixar ninguém te tirar do caminho que Deus está preparando para você. Você não vai deixar mais ninguém te tirar do propósito que Deus já tem preparado para você. Então levanta a sua mão e diga, vai acontecer. Diga, hoje eu estou nesse culto, porque eu creio na palavra que está sendo liberada sobre a minha vida. Vai acontecer. Em alguns momentos, amados, essa dor passa. Vale a pena você confiar e permanecer no Senhor. Vale a pena você entender que Deus não te deixou nem te abandonou por algum momento. A Bíblia relata sobre Abraão, Gênesis capítulo 15, verso 5. Quando eu li isso aqui, eu me deparei com algo muito forte. Diz a palavra, então o levou para fora. Deus viu Abraão numa tenda e tirou ele para fora e disse, olha agora para o... Você tem que parar de olhar para baixo, para a terra, e começar a olhar para o céu. Sair da tenda e entender o que Deus tem para você. Deus disse para Abraão, e o levou para fora. Tem lugares que você está fechado dentro, e Deus está dizendo, eu vou te pôr para fora. Porque dentro tem trevas, fora tem luz. Dentro tem desânimo, mas fora tem coragem. Deus hoje está te chamando para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se você puder contar. E disse, assim será a tua descendência. Sabe o que Deus está dizendo? O teu futuro está na minha mão e você vai frutificar. Vai ter gerações que vai depender de você. Gerações que vão sair de você, diz o Senhor. Verso de número 6, o Senhor continua falando. E creu ele no Senhor, e isso colocou e imputou como justiça. Verso 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor. Deus não precisa disso, mas Ele vai confirmar na tua vida dizendo, ei, eu sou o teu Senhor. Deus não precisava disso, mas Ele faz questão de dizer, eu sou o Senhor que te tirei daquele passado. Eu sou o Senhor que te tirei daquela angústia. Eu sou o Senhor que te tirei daquela situação. Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus. Aonde Abraão estava em Ur dos Caldeus? Diante de um tempo de luto. Ele não tinha mais como dar um passo. E aí Deus chega e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da onde você está, e você agora vai andar comigo. Eu vou te guiar por um caminho iluminado. Eu vou te guiar por um caminho que eu vou fazer a obra na tua vida. Eu é que vou ser o seu Senhor a partir de agora. E a Bíblia diz que Abraão creu, recebeu e andou com Deus e se tornou o pai da fé. Entenda isso. Precisamos preparar um ambiente de algo que vai nascer. Eu preciso explicar isso aqui. O que é criar um ambiente de algo que vai nascer? Qual é o teu sonho? O que você imagina que Deus pode fazer por você? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então tá, eu quero isso, então deixa eu preparar um ambiente. Mais ou menos isso. Aí eu tenho que trazer alguma metáfora para você entender melhor. Um rapaz foi para a igreja com a família, com a esposa, levando 3 filhos puxados na mão. Chegou na igreja cansado. Aí sentou com a esposa, os filhos. Aí Deus estava usando a pessoa que estava pregando e tal. E de repente a pessoa parou e falou assim, meu irmão, vou liberar uma palavra para você. Deus vai preparar um veículo para você conduzir sua família e seus filhos. Aí ele acabou o culto, pegou a esposa, os meninos e foi para casa. Chegou em casa, foi orar, foi dormir, beleza. No outro dia ele foi para o trabalho. Não foi de tarde, chegou um caminhão de lajota na casa dele. E a mulher está lá, quando de repente o caminhão chegou, bateu na porta. Ei, tudo bem aqui, que a casa tal, fulano de tal. Sim, é meu marido. Eu vim entregar esse caminhão de lajota aqui em casa, para quê? O senhor está ficando doido? Aí descarregaram, mandou entregar aqui, descarregou e tal. Quando ele chega, marido, o que foi? Você está louco? Você que mandou entregar essas lajotas? Fui eu, mulher. Mas para que isso?
Ué, Deus não falou ontem que vai dar um carro? Eu tenho que fazer a garagem. É mais ou menos assim, amados. Se você crê no que Deus está falando, se você crê na promessa, se você crê em algo que você entende que Deus pode fazer, prepara o ambiente. A mulher, quando está grávida para dar a luz, o que acontece? É chá de bebê, é chá de não sei do que. Prepara o quartinho, compra o bercinho. Minha filha Vanessa, agora que está grávida, já mandou para mim ontem uma foto de um Moisésinho daquele diferente. Agora é só isso que manda. Por quê? Está preparando o ambiente, porque vai nascer uma criança. E essa criança vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer abundância, vai trazer prosperidade. Vai nascer, levanta a mão e digo, vai nascer. Prepara o ambiente, sua bênção vai nascer, sua bênção vai chegar, Só quem crê, prepare o ambiente, vai nascer. Oh, aleluia. Diga para quem está do teu lado assim, ó, prepara o ambiente, vai nascer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Temos que dar a luz aos nossos projetos, amados, acreditar que vai nascer, Deus vai fazer, vai acontecer um milagre. Precisamos de um ambiente de nascimento. Declare isso hoje, vai nascer o novo na minha vida. Aprenda isso. Não existe terra ruim. Diga comigo, não existe terra ruim. Diga assim, existe pessoas que não crê no propósito. Não existe terra ruim. Existe pessoas que não crê no propósito, não crê no que Deus pode fazer. A questão não é a terra que eu estou, é como eu vejo a terra que eu estou. Tem gente que nunca plantou na terra que tem e não sabe se a terra é boa ou não. Aí o pessoal começa a dizer que o milho do Nordeste é diferente do milho aqui do Sul. E nós viemos do Nordeste agora. E realmente nós entendemos que o milho lá no Nordeste, ele é diferente do milho aqui do Sul. O milho no Nordeste, ele tem um gosto diferente. Quando você come aquela... Quem aqui gosta de milho assado na brasa? Não é todo mundo que gosta. Não, nordestino aqui, eu não vou nem dizer. Nordestino, chegou em Teixeira de Freitas, tem uma mulher que fica vendendo milho. Tem que parar lá para comprar o tal do milho assado. É verdade, né? Baiana. Os baianos, os pernambucanos que o fazem. Mas é verdade. Agora você vai para o Nordeste, é conhecido como o quê? Terra seca. Mas é a terra melhor para plantar. A questão é que não tem muita gente que gosta de trabalhar. Não tem muita gente que gosta de plantar. Mas a terra está lá. Então deixa eu declarar uma coisa na sua vida. Você está louvando a Deus de todo o teu coração? Você crê que Ele é o Senhor da tua vida? Então a terra que Ele te colocou, acredite que é a terra que você vai plantar e vai colher. Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. Deus vai abençoar a tua empresa. Deus vai abençoar. Deus vai fazer, mas você precisa ir para cima. Então levante a mão e diga, eu vou para cima naquilo que Deus confiou a mim. Não espere que as pessoas venham validar aquilo que você tem que validar. Não queira que as pessoas venham até você para dizer, ei, essa terra é boa, acredite. Não, eu sei que Deus me deu, Deus não dá coisa ruim. Pelo contrário, Deus faz coisas maravilhosas. E para encerrar, só o Wallace. Quando preparamos o ambiente, Deus manda a resposta. Quando não ficamos considerando coisas antigas, passadas, tem gente que vive na janela da saudade. Ah, naquele tempo, como eu era feliz. Ai, vovó. Ai, vovô. Vovô Dudu, vovó Chiquinha. Ai, que coisa boa, aquele tempo era tão bom. Tem gente que vive na janela da saudade. Quando vê o dia passou. Tem gente hoje que ele vive na janela assim, só no TikTok ou no toque-tique. Só assim. 2 horas. 4 horas. Às vezes algumas coisas são verdade, a maioria não são. E você fez o quê?
Só gastou a digital. Tá igual palito de fósforo, pega fogo. Hoje eu quero te convidar a viver a vida que Deus te deu. Então diga comigo, eu não vou perder tempo mais, porque Deus me deu uma terra boa. Diga, Deus me deu uma terra boa. Diga, eu vou plantar, e vou colher, e vou comer do fruto, e vou glorificar a Deus. Diga, até pessoas que estão à minha volta serão abençoadas por causa daquilo que Deus me deu. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Isaías 66, verso 9. Fecha, diz assim: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Então tudo que Deus libera para a tua vida, se Ele gerou, vai nascer. Se Ele gerou, vai acontecer. Então diga comigo, vai acontecer. Diga, o milagre vai acontecer. Eu pergunto, qual é o milagre que você entende que vai acontecer? Qual é o milagre na tua casa, na tua família, que você entende que vai acontecer? Vai acontecer milagres. Vai acontecer o mover. Deus vai entrar na minha casa e tudo vai acontecer. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Temos que verdadeiramente preparar o lugar e entender. Agora eu finalizo aqui dizendo algo para vocês. Eu fui surpreendido pelo Senhor esses dias, e Ele me disse: esse semestre vai ser um semestre de conquista. Eu perguntei, mas como assim, Senhor? Está acontecendo muitas coisas esquisitas, em todos os sentidos. Não vou relatar aqui, mas como assim, Senhor? O Senhor disse: é nesse momento que parece que muita coisa contrária está acontecendo em tudo, em todos os lugares, que aqueles que andam na minha presença vão começar a viver os projetos que agora eu estou liberando. Escute essa palavra: esse semestre de 2025 até dezembro será um semestre de conquistas dos filhos de Deus. Eu vou repetir: esse semestre até dia 31 de dezembro, Deus vai trazer à existência projetos que estavam na escuridade, tesouros que estavam escondidos. Deus vai liberar para os seus filhos. Você vai tomar posse, porque é você que Deus vai usar para fazer a diferença. É você que Deus vai usar para glorificar o nome dEle. Alguém vai olhar e dizer: como é possível estar acontecendo isso? É porque a mão de Deus está comigo. Como é possível você chegar a esse degrau? É porque a mão de Deus está comigo. Como é possível acontecer um milagre desse? É porque a mão de Deus está com você. Eu reservei isso para dizer para vocês no final. Deus me surpreendeu e Ele disse: sou eu que vou te fortalecer. E aí a gente questiona: mas Deus, são tantas coisas contrárias. Essa semana a gente foi surpreendido por notícias, pessoas dizendo: estou fazendo macumba para A, estou fazendo macumba para B, o inferno está se movendo contra a nossa vida. Então tantas coisas contrárias, porque não querem que a gente avance com aquilo que é de Deus. A mentira se tornando verdade. Tem muita coisa acontecendo, muita injustiça acontecendo. Aí o Senhor me deu um texto, eu quero ler com vocês para fechar. Se você não glorificar a Deus com esse texto, diga para quem está do teu lado: se você não der um glória a Deus, você vai ter que ouvir o meu glória. Põe Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu
tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Eu glorifico a Deus